Certo. Então nós semana passada nós encerramos, enfim, estávamos no meio da conversa que estava havendo entre Hashem e Moisés e Moshe Rabbeinu, entre Deus, o Criador, e Moisés e Moshe Rabbeinu. Naquele momento, enfim, que era um momento bem cuidado, enfim, bem delicado, um momento bem delicado em que o povo judeu se encontrava numa situação, enfim, de um certo perigo, enfim, eles estavam fazendo o retaeg, eles estavam no meio de fazer o bezerro de ouro, e Hashem falou para Moisés, o que Hashem diz a Moisés? Desce que eu destruí. Red migdulatcha, certo? Red migdulatcha, desce da sua grandeza, pois toda a grandeza que eu te dei, na realidade eu somente te dei essa grandeza por conta do povo judeu, só te dei essa grandeza, não foi por você, por assim dizer, somente pelo povo judeu. Então desça da sua grandeza, desça daqui, que Moisés, enfim, estava tendo aula particular com Deus, não há nada melhor, enfim, mais elevado, enfim, mais, imagina, enfim, estava estudando com o próprio Hashem, com o próprio Criador, mas Hashem fala, enfim, agora não é o momento. Se o povo judeu se encontra nessa situação, então você não tem esse merecimento, enfim, não tem esse direito de estar aqui comigo estudando, desça e vai, por assim dizer, vai tomar conta. E o que acontece com Moisés? Que Moisés fica, ele fica muito chateado, ele fica fraco. Quando Moisés ele escuta isso, ele fica baqueado, por exemplo, Ele fica de uma certa maneira baqueado, então ele se enfraquece. Como está escrito, o versículo fala, imediatamente a força ele enfraqueceu. E ele não tinha nem força nem para falar. Não tinha nem força para falar. Tashash kocho shel Moshe. O que fez com que Moisés de repente reagisse de maneira diferente? Falar da destruição. Exatamente. Quando Deus falou que falar da destruição do povo judeu, quando Deus falou que iria destruir o povo judeu, aí Moisés ele falou, então quer dizer que depende de mim. Porque ele meio que não falou, eu vou destruí-los, como se fosse que Hashem estava meio que avisando Moisés e dando a entender, faz algo a respeito para que eu não faça isso. Enfim, Hashem falou para Moisés, não foi à toa, Moisés entendeu que quando o Hashem falou isso daqui, enfim, você tem algo a fazer, você é responsável por eles. E obviamente quando Moisés ele escuta isso daqui, ele fala então, isso daqui depende de mim, imediatamente, então ele se prontificou, ele se fortificou na reza, ele pediu piedade pelo povo judeu. Certo. E aí ele traz aqui uma Mashal, um exemplo um exemplo de um rei que ele ficou nervoso com o filho. Ele estava batendo no filho, mas estava golpeando o filho muito forte, estava batendo no filho de maneira muito muito forte. E o seu amigo do rei estava ao lado. O amigo do rei estava ao lado, estava vendo o rei bater no próprio filho, estava vendo o rei golpear o próprio filho. Então o que o amigo fez? O que o querido, enfim, esse muito amigo, essa pessoa muito próxima, muito querida do rei, ele fez? Ele ficou quieto. Por que ele ficou quieto? Porque ele estava com medo. Ele estava com medo de falar alguma coisa. Ele não sabia como reagir. Por um lado é o filho do rei, mas por outro lado o rei está batendo nele. Será que eu tenho essa liberdade, exatamente, a liberdade para falar isso aqui para o rei? Aí que o rei de repente ele falou? Aí o rei fala para o filho, se não fosse Ilmale ou Havizen, se não fosse por essa pessoa querida que está ao meu lado, que está sentando na minha frente, eu iria matá-lo. Quer dizer, ele está falando para o filho, para assim dizer, se não fosse por ele, eu iria matar você. Assim ele se expressa, assim ele fala para o filho. Então o que o amigo querido ele faz? Ele entende que ele teve um papel fundamental. Exatamente. Amar da varzeta libi, então ele falou, quer dizer que o rei, então, ele está, por assim dizer, depende de mim. O rei, ele acabou de se posicionar, acabou de se expressar
que olha, só não vou fazer, eu quero fazer isso daqui, meio que tá querendo fazer, mas por causa do amigo querido que estava ao lado, que estava na frente, o rei não fez isso. Então quando ele vê o rei se expressando dessa maneira, ele fala, então quer dizer que depende de mim. Se depende de mim, ele vai lá, se levanta aí e salva o filho do rei. E assim também fez Moisés. Moshe Rabbeinu viu que Hashem estava, enfim, golpeando o povo judeu, enfim, falou, desce, vai ser responsável por eles. Ele ainda não tinha entendido exatamente. Quando Hashem falou, Hashem se expressa para Moisés no sentido de, ele conta para Moisés que ele pretendia fazer isso daqui, então Moisés entende, quer dizer, ele está querendo falar que depende de mim. Quer dizer, mas Hashem falou, eu quero destruir eles, então quer dizer, mas eu não vou deixar, por assim dizer. Isso que Hashem estava esperando de Moshe Rabbeinu, que a Moshe Rabbeinu não deixasse com que Hashem fizesse isso. Quer dizer que então o mérito de Moshe Rabbeinu, enfim, Hashem, ele, enfim, não fez aquilo, enfim, como aqui aconteceu na história, que por causa do amigo querido do rei, o rei não golpeou o filho mais forte, Deus nos livre até a morte, assim também mérito de Moshe Rabbeinu. Então Moshe Rabbeinu no começo estava quieto, porque ele não queria falar, que ele não tinha essa liberdade para falar para Deus. Uma vez que ele viu que Deus, enfim, falou, olha, depende de você, né, essa expressão, então ele entendeu que dependia dele, e ele foi lá e salvou o povo judeu. E aí, como ele salva o povo judeu? Quer dizer, qual é a maneira que a gente falou? Que ele vem de Hazek. Primeiro ele ficou chateado. No primeiro momento ele ficou, eu vou perder a minha grandeza, eu estou aqui estudando Torá com Deus, está super bom, mas eu infelizmente não vou poder, enfim, ficou chateado. Aí quando ele ouve que Hashem vai destruir o povo judeu, aí ele vai lá e se prontifica, fica forte. Só que aí é como a gente falou, que o quê? Que ele agiu de maneira instintiva, perfeito, mas também um pouquinho agressiva, um pouquinho ríspida. Ele teve um comportamento ríspido, um comportamento mais forte. Teve um comportamento certo. Foi isso mesmo, agressivo, né? Agressivo, né? Um pouco mais, certo. Mais cuidadoso com as palavras, né? Aqui no caso ele foi menos cuidadoso. Ele foi mais agressivo. Mas aqui no nível dele, né, ele consegue, né? Ele conseguiu fazer. Certo. Mas ele foi forte nas palavras, mas ao mesmo tempo ele foi incisivo. Pronto, essa é a palavra. Foi incisivo, foi forte nas palavras, certo. Mesmo. Certo. E conforme consta aqui, obrigado. E conforme consta aqui, que o que aconteceu foi que aí a Gemara fala para a gente algo muito interessante. A Gemara fala para a gente, e aí Deus falou para ele, Deus falou que a gente falou semana passada, enfim, que Deus falou, sai de cima de mim, me larga, Hanichali, me larga e deixa eu destruir eles. Veicharap bahem, e minha ira ficará forte sobre eles e irei aniquilá-los. Enfim. E aí, quer dizer, mas essa linguagem que o versículo fala, que Deus está falando para Moisés, me larga, né? Significa que o quê? Que Moisés estava segurando Deus. Que Moisés estava pegando Deus, né? Pensei, estava... A gente até falou pelo cangote. Exatamente, né? Pelo cangote, exatamente. Aí, senhor Rabi Abau, Amar Rabi Abau, Ilmalei Mikra Katuv, אי אפשר לאומרו, מלמד שתפסו משה לקדוש ברוך הוא כאדם שהוא תופס את חברו בבגדו ואמר לפניו ריבונו של עולם אין אני מניחך עד שתוכל ותסלח להם. Então o que aconteceu? Hashem falou, o Rabi Abau ele explica que se não fosse por causa que o versículo está dizendo isso, ninguém poderia dizê-lo. Ninguém teria, por assim dizer, essa coragem de falar uma coisa como essa. Se não fosse por causa que o versículo está dizendo, então, mas se não fosse por isso, ninguém teria, qualquer pessoa não poderia dizê-lo. Mas daqui a gente aprende, Melamed, que a gente aprendemos, isso nos ensina que Moshe Rabbeinu ele pegou a Deus como um homem pega na roupa do seu amigo, e falou para ele, Deus, criador do mundo, mestre do mundo, eu não vou te largar até que você perdoe e desculpe eles. É interessante, essa é uma linguagem muito bonita, enfim, muito interessante, muito forte, mas ao mesmo tempo muito especial, né, muito profunda, que Moisés, ele, que se não fosse uma coisa, ninguém poderia dizer, mas o versículo está dizendo, como você perdão, de uma certa maneira, aqui nos ensina que Deus estava falando largasse, quer dizer que então Moisés estava segurando ele, assim como uma pessoa segura na gola na roupa do seu amigo e fala, ou você
Eu não vou te largar até você perdoá-los. Certo. Continua a Gemara falando, Rabi Elazar Amar Moshe Lifnei, falou, Moshe Rabbeinu perante Deus, mestre do mundo, Ribono Shel Olam, Umakisei Shel Sholosh Raglaim, Eino Yachol Amod Lefanecha, falou, porque Deus, né, Deus queria fazer o que? De Moisés uma grande nação. Deus queria fazer de Moisés uma grande nação e destruir o povo judeu. Enfim, a gente acabou de ler isso daqui. Deixa eu aniquilá-los, e eu vou fazer de você um povo grande. Aí Moisés falou para Deus, olha, o povo judeu, ele é baseado em... Qual é o mérito do povo judeu? Ou seja, é baseado dos antepassados. Dos antepassados. Quem seriam os pés? Quem seriam a base? Exatamente, perfeito. Então os patriarcas são a base, o mérito que o povo judeu tem. Em outras palavras, mesmo depois que o povo judeu peca, Hashem se lembra dos patriarcas, Avraham, Yitzhak, Yaakov, das matriarcas. Eles são então a base, eles são, por assim dizer, aqueles que então estão defendendo o povo judeu. Que estão apoiando, que eles são apoiando, enfim, que o povo judeu não cai por causa deles. Agora, falou Moshe Rabbeinu para Deus, se nem, você já quer destruir o povo judeu, então quer dizer, nem uma cadeira de 3 pés, que seria Avraham, Yitzhak e Yaakov, que eles são o apoio do povo judeu, não está adiantando agora para você salvar o povo judeu, que você quer aniquilá-los. E você está falando para mim, eu vou fazer você de uma grande nação. Só que, imagina, o que vai acontecer com os meus descendentes? Se o povo judeu que tem 3 patriarcas, que tem 3 como é que falou? Que a cadeira ela tem 3 pés, que a cadeira tem 3 pés, não está adiantando para a cadeira se apoiar, os meus descendentes vão ter eu como a pessoa que vai, enfim, defendê-los, como a pessoa que vai ser o mérito para que então, mas se nem 3 pés estão adiantando, um pé vai adiantar, enfim, falou, até mesmo uma cadeira de 3 pés significa povo judeu que está baseado em 3 pés, que Avraham, Yitzhak e Yaakov, isso não adianta para, não consegue, né? Não consegue ficar perante você é muito nervoso, você é muito irritado, e mesmo com esses 3, com Avraham, Yitzhak e Yaakov, com os 3 pés, você não adianta, quer dizer, não é suficiente que seja a sua ira, ou seja, no momento da sua ira, no momento que você está nervoso, não adianta, quer dizer, já cai, já... Então uma cadeira com um pé só, que só seria eu, os meus descendentes, agora, quanto mais que não vai adiantar nada. Porque se estiver errado, não vai, então, o que você está falando para mim? Eu vou fazer você, não vai adiantar nada, meus descendentes também vão pecar, e eu vou ser, se agora nem três grandes pessoas não adiantou, uma só vai adiantar. Nem 3 adiantou quando você está nervoso, quando você está irado, certo? ולא לשש בי בושת פנים מאבותיי עכשיו אמרו ראו פנה שמית עליהם בהיקש גדולה אז אמרו בהיקש עליהם רחמים. E aí Moisés falou para Deus, olha, e mais ainda, se você for fazer isso, na verdade você sabe o que vai acontecer? Para mim não vai, você vai estar me envergonhando. Moisés falou para Deus, por quê? Você está falando, eu vou fazer você um grande povo, aí realmente a minha reputação vai para o brejo. Moisés falou, por quê? Porque, então, olha, a descendência dele, ele também, mas o povo que ele é líder, ele já... Abriu mão. Abriu mão. Então, falou, então ele falou para Moisés, falou para Deus, que você está tentando fazer de mim uma grande... Ao contrário, uma grande nação, muito obrigado, mas na prática, coisa que minha reputação, enfim, vai ficar muito baixa. Que tipo de líder é esse? Que os teus descendentes, enfim, estão aqui na grandeza, e a geração que ele é líder, os seus súditos, enfim, o seu povo, ele abre mão, exatamente, ele abre. Então, por isso falou, vamos falar, olha só o líder que ela sheshbi boshet panim, eu tenho vergonha dos meus antepassados, Moshe Rabbeinu falou, ela sheshbi, eu tenho vergonha, isso vai me envergonhar perante os meus antepassados. Eles vão falar, veja o líder que a gente colocou sobre os nossos filhos, enfim, mas só que se fosse acontecer que Moshe Rabbeinu ia ser o grande, né, enfim, ia ser a descendência dele, o povo ia ser aniquilado,
Então eles vão falar, ou ele pediu para ele grandeza, Moshe Rabbeinu pediu para ele grandeza, enfim, Deus deu para ele, fez ele merecer uma nação, mas para ele teve grandeza, mas não pediu pelos outros, pela sua geração ele não pediu. Mas já estava falando, enfim, que vai ser uma vergonha para ele se na verdade acabar a descendência dele, ele acabar herdando, por mais que é uma coisa muito, enfim, que Deus queria, Deus estava um mérito para Moshe Rabbeinu, mostrando que ele é uma pessoa muito especial, mas isso aqui ia trazer uma certa vergonha, que ele pediu grandeza para ele mesmo, mas não pediu piedade pelos outros. Fala Guimarães pra gente, continuando nessa mesma ideia, né? Enfim, que Moisés estava lá insistindo e pedindo para Deus até que ele aceitasse, até que ele atendesse o pedido de Moshe Rabbeinu. Onde a gente aprende isso de mais um outro versículo, como está escrito, Vayechal Moshe, que Moisés, ele estava rezando para Deus, enfim, ele começou a rezar para Hashem. Daqui o versículo não fala Vaitpalel, ele rezou. O versículo vai Vayechal. O que significa Vayechal? Então aqui ele traduz essa palavra Vayechal como na verdade a palavra Cholé, a palavra doente, que Moisés ele insistiu, ele chama, isso aqui nos ensina que Moisés ele ficou rezando para Deus até que, por assim dizer, fez Deus ficar doente de tanta reza, no sentido obviamente de já estava, por assim dizer, incomodando Deus, já estava, por assim dizer, como se fosse a expressão de Deus ficar doente de tanta súplica. De tanta súplica, Deus falou, eu já tô doente das suas súplicas, eu estou suprido, enfim. Então, mas essa ideia é que Moshe Rabbeinu ficou insistindo a tal ponto que teve essa expressão que Deus ele ficou doente por causa de tanta súplica. Como a gente fala a expressão, né? Já estou doente de tanta, enfim, de tanta súplica. Certo, outra explicação, que a palavra Vayechal vem da palavra Hilul. Hilul significa profanar. Hilul significa profanar, que é algo profanado, algo laico, algo que não tem força, algo que não é. O que isso aqui vem nos ensinar? Melamed chamado Moshe Betfilah, ad shehefer lo HaKadosh Baruch Hu et nidro. Que Moisés ele rezou tanto até que Deus ele foi mechalel. Mechalel significa ele então fez com que isso tornasse, por assim dizer, profano aquilo que ele havia falado. Mas que significa dizer que Deus havia falado que ele iria destruir o povo judeu? Não, agora Moshe Rabbeinu vai errar Moshe fez com que as palavras de Deus se tornassem hilul, mechulal, se tornassem profanas, no sentido que não vai mais cumprir essa promessa, não tem mais poder essas palavras, então fez com que aquelas palavras se tornassem inválidas, enfim, inválidas e profanas. Certo. E a terceira explicação sobre o Vayechal é que é interessante. A terceira explicação vem da palavra halal. Halal significa um cadáver. Halal vem da palavra cadáver. Enfim, a palavra halal está escrito com relação, enfim, na Torá, quando você encontra Deus nos livros um cadáver que está jogado no chão e não se sabe quem, não se sabe quem bateu nele, quem golpeou ele. O que a Torá fala pra gente? Aqui vai nos ensinar que Moisés ele se entregou para virar halal pelo povo judeu, para morrer, para se tornar um cadáver. Já que a palavra Vayechal, a Gemara aqui explica, uma terceira explicação, que a palavra Vayechal vem da palavra halal, que significa cadáver, morrer, no sentido de morrer. Então daqui a gente aprende que Moshe Rabbeinu ele se entregou até a morte
E como está escrito, e se não, me apaga do seu livro. Se não, me apaga do seu livro. De acordo com o que ele está falando aqui, me apaga do seu livro, na verdade significaria me mate. Enfim, quer dizer, eu estou pronto, enfim, a morrer. Então são 3 palavras. Halal pode ser ou de profanar, que as palavras que Hashem havia dito sobre o povo judeu queria aniquilá-los se tornaram profanas, enfim, inválidas. Ou da palavra cholei, que a gente falou que ele estava até que ele de uma insistência muito forte, até de uma certa maneira. Vem da palavra de insistência, eu entendo que tem a ver com essa ideia da doença, até fazer Deus ficar doente, por assim dizer. E a terceira vem dessa ideia de halal, que é um cadáver, que significa que Moisés estava disposto a morrer pelo povo judeu. Outra palavra de Vechal também significa cair. Eu falar de cair, lachul. Então significa que o que? De acordo com essa quarta explicação, a palavra vechal vem da palavra hachalá. Lachul, chalá. Hachalá, shechelá alehem, que Moisés fez cair, recair sobre o povo judeu a virtude da piedade de Hashem. Uma outra explicação, que a palavra hachal vem da palavra recair, cair, que Moisés fez com que caísse sobre o povo judeu a virtude da piedade de Hashem. Ele fez com que recaísse sobre o povo judeu a virtude da piedade de Hashem. Certo, ele estava falando que a palavra chulin significa aqui algo que não é, se Moisés quis dizer a palavra vechal, teve com a ideia que a gente falou, na verdade, da ideia do profano, né? Mas que ele quis dizer, não é uma coisa que compete a você fazer uma coisa dessas, aqui é uma coisa que para você vai